Graças a Deus. Prazer muito grande estar com vocês aqui. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, né? Nessa igreja, nossa casa. Por isso a gente tem compartilhado com os irmãos essa graça, esse favor de Deus, o poder de Deus sendo revelado através de nós, a cura, os milagres do Senhor sendo feitos através das nossas vidas, né? A gente sendo bênção na vida dos irmãos. Eu queria falar com vocês essa noite a respeito de uma mensagem cujo tema é os tempos e as estações de Deus. Os tempos e as estações de Deus. Queria ler com vocês Daniel 2:21. E vamos ler juntos Daniel 2:21. Vou ler aqui. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Amém? Irmãos, a minha vida, eu sou cristão desde criança, mas vocês sabem que a vida cristã, existem estações, fases, né? Então, nasci num lar cristão, meus tios já tinham se convertido, e foi uma bênção na minha vida. Com 7 anos de idade, comecei a aprender a tocar na igreja, tocar música, aprendi bateria, guitarra, e me envolvi muito na obra do Senhor. Até a minha adolescência, até o meu namoro, tive um namoro difícil, mas era muito intenso na casa do Senhor, trabalhando na casa do Senhor, servindo ao Senhor, e me casei, continuei servindo ao Senhor, mas as estações, os tempos e as estações do Senhor vão mudando a nossa vida, e a gente às vezes vai abandonando a nossa fé, abandonando as nossas práticas, que a gente tinha intensidade na casa do Senhor, aquela força de servir ao Senhor muda, porque a gente agora se dedica ao trabalho, às outras atividades, né? E eu tenho hoje 40 anos, e até de 2015, assim, até há uns 4 anos atrás, eu vivi uma vida tranquila, uma vida de um cristão médio, tranquilo, né? Trabalhando, se dedicando muito à vida profissional, mas já tinha ali os meus planos de dar uma quietada, né? Não me envolver com muita coisa, não estabelecer nenhum compromisso. Muitas vezes a gente quer descansar. Tive o filho, a Lara, com 35 anos, então, você ter filho nessa idade, eu falo muito para o meu sobrinho, que ele vai casar logo, logo. Eu falo, cara, casa e tenha filho, porque você ter filho numa idade avançada é difícil, você fica muito cansado, assim, muitas noites sem dormir, e a gente vai perdendo aquela força, né, aquela vitalidade. Então, até 4 anos atrás, irmãos, eu era um crente comum, um crente que vinha na igreja, exercia os seus dons, a sua vocação, mas era um cara que não tinha um compromisso muito intenso com o Senhor, como eu tinha na minha adolescência, né? Interessante que o Senhor, ele vem mudando a nossa história, e ele mudou as nossas estações. Mudou a nossa história e mudou as nossas estações. Há mais ou menos 4 anos atrás, o Senhor começou a colocar no meu coração um desejo pela obra do Senhor, pela casa do Senhor. E foi interessante que foi como um vento, foi como uma brisa, né? Eu estava assim, minha vida, eu vou contar para vocês, minha vida era me reunir com os meus amigos, jantar em lugares legais, orar de vez em quando, ficar contando experiências, contando piadas e me reunindo, me divertindo, né, com a minha filha, muito feliz. Então essa era a minha vida, ficar indo de restaurante em restaurante, esse é melhor, esse é bom, muito bom, legal, planejando viagens, e sempre agradecendo a Deus por tudo que Ele fazia. Mas um vento, uma estação nova do Senhor começou a surgir na minha vida, há 4 anos atrás. E, irmãos, literalmente do nada, Deus colocar um desejo no meu coração, se entregue mais ao Senhor com mais intensidade, estabeleça
relações de responsabilidade com a casa do Senhor. Comece a ser testemunho para seus filhos, testemunho para as pessoas. E lá no nosso lar nós começamos a orar. Eu e a minha esposa começamos a orar. E oramos e buscando direção de Deus, orando todos os dias com a minha filha. E Deus colocou no nosso coração, vocês vão trabalhar com crianças. E a gente, amém, vamos trabalhar com crianças. Dispusemos aqui na igreja a trabalhar com as crianças. E era uma época muito difícil, porque muitos irmãos também estavam na mesma situação que a gente, assim, muito parado, muito desanimado. E a gente começou a trabalhar com as crianças. Logo eu entrei no conselho da igreja, e Deus começou a trazer revelações, palavras, provocações, compromisso mais sério. Eu me lembro que numa reunião de liderança eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei, eu vou transferir todo o meu entretenimento, toda a minha rotina de vida, e vou fazer da casa do Senhor a minha alegria, o meu prazer. Isso foi uns 3 anos atrás. Até fiz um plano todo no computador. Eu sou muito pragmático, então eu faço planos, planilhas, tudo. E Deus nos usou poderosamente nessa igreja. Deus tem nos dado testemunho nessa igreja. Nós participamos de muitas reuniões. Começamos uma PG aqui, que a gente chamava de GGzão. E irmãos, um desejo intenso, mudado no nosso coração pelo Senhor, de estabelecer uma rotina de intensidade, de entrega mesmo ao Senhor. Isso foi muito bom na nossa casa. E isso foi assim um treinamento, uma preparação para o que viria logo a seguir, né? Muitos irmãos sabem que Deus mudou esses ventos, essas estações, né? Nós temos um testemunho totalmente diferente do que nós éramos há 4 anos atrás. Há 2 anos atrás, a minha esposa, muitos irmãos sabem, teve um câncer. E sem essa preparação do Senhor, nós não suportaríamos. Sem essa vida de oração, sem essa comunhão com o conselho, sem essa presença do Senhor na nossa casa, irmãos, nós não suportaríamos. É um tratamento muito difícil, é um diagnóstico muito difícil. Quando você recebe aquilo, é uma notícia difícil, porque você não sabe a extensão daquele problema. Então, nós tivemos um diagnóstico ali numa terça-feira. No domingo nós estávamos aqui, servindo ao Senhor, cuidando das crianças, tocando. E essa força, ela veio do Senhor. Essa preparação veio do Senhor, né? E durante todo o tratamento da minha esposa, mesma coisa, os irmãos na nossa casa, fazendo ali, nos dando suporte, nós vivendo em conselhos, vivendo em oração, orando pelas pessoas, recebendo oração. Isso foi muito importante para nós. Então Deus vai mudando os tempos e as estações. A gente tinha uma vida completamente tranquila, né? Sem muito compromisso com a casa do Senhor. E o Senhor veio trazendo esse testemunho. Hoje nós temos um testemunho abençoando muitas pessoas. E graças a Deus por isso. Então eu queria fazer uma pergunta para você. Pense com você aí. Em qual estação e tempo de Deus você está? Será que você tem vivido uma vida comprometida com o Senhor? Ou será que você está se dedicando mais às sua vida profissional, sua vida acadêmica? A sua fé não está sendo exercida tão intensamente assim? Faça essa pergunta para você. Em qual estação, tempo de Deus você está? Você tem discernido qual caminho, quais as circunstâncias Deus tem feito você passar? Você tem discernimento do que você está passando? Ou você simplesmente está deixando a vida passar? Eu me senti, irmãos, antes desses 4 anos atrás, que eu estava deixando a vida passar. Literalmente. Era simplesmente um dia após o outro, uma oração qualquer ali, uma vida cristã bem morna, bem, né? E o Senhor trouxe todo esse testemunho, toda essa carga de responsabilidade para nós, essa carga de oração. Hoje nós temos rotina de oração na nossa casa, nós temos rotina de palavra, nós temos testemunho, nós temos trabalhado para o Senhor. Isso não veio de nós, veio do Senhor. O Senhor nos deu essa capacidade. Amém? Então, trazendo isso, essa reflexão para vocês, você vai pensando aí, eu queria falar um pouco sobre a vida de Daniel.
Daniel foi um jovem que morava no reino de Israel, e ele era um jovem muito culto, douto, e ele e mais alguns jovens do reino de Israel foram levados ao exílio da Babilônia no ano 605 a.C. Então você imagine um reino, um império, invadir o seu território, devastar a sua terra e levar você e seus amigos como servos, escravos, né? Muitos desses irmãos de Daniel que ficaram ali foram mortos, a terra foi devastada e eles foram levados ao exílio da Babilônia. É a mesma coisa, irmão, do que está acontecendo com a faixa de Gaza, vamos dizer hoje, né? Está acontecendo uma guerra lá, Israel está invadindo aquele território e expulsando todo mundo dali, e eles estão tendo que arrumar outros lugares, né? O Egito ali, a porta de Rafá, o portão de Rafá, não tem aceitado esses refugiados naquele lugar. Então é mais ou menos a mesma coisa. Essa era a realidade de Daniel. Então Deus mudando os tempos e a vida de Daniel, né? Você vê que você vai começar a perceber que na sua vida Deus pode estar mudando tempos, os ventos, os tempos das suas vidas, as estações. E esses jovens foram levados para a Babilônia para servir o rei Nabucodonosor. E eles eram talentosos, irmãos, não eram jovens qualquer. Eles eram doutos na ciência, pessoas estudadas, e o rei Nabucodonosor levou eles ali para poder servir no palácio, nas funções administrativas de governo. E Daniel viveu na Babilônia por 70 anos aproximadamente, por 4 reinos. Nabucodonosor, Belsazar, filho de Nabucodonosor, Dario, que era um reino medo-persa, que começou a invadir a Babilônia quando ela caiu, e Ciro, que era o segundo rei persa, já com o reinado persa estabelecido na Babilônia. Então, Daniel, meus irmãos, ele foi duramente perseguido naquele lugar, mas também foi exaltado pelo seu testemunho, pelas coisas que Deus revelava na vida dele, pelas coisas que ele fazia. Então, Daniel viveu um tempo de exílio, de guerra, mas foi levado para um lugar onde ele era muito bem tratado. O rei Nabucodonosor estabeleceu para eles comida especial, jantares, manjares, vinhos de alta qualidade, alimentação de alta qualidade. Eles tinham um lugar no palácio, eles tinham um lugar no reino de Nabucodonosor. Era como se, entende? Era como se eles vivessem o caos, saindo da sua terra, e logo em seguida entrassem para um padrão de vida que eles sempre sonharam. Então, entende como Deus faz as coisas? Às vezes as coisas vêm uma guerra na sua vida, uma coisa difícil, mas logo em seguida as coisas podem melhorar para você. São ventos e estações diferentes, você pode viver. Mas como será que nós reagimos a esses ventos e essas estações de Deus na nossa vida? Quando a gente está muito bem financeiramente, quando a gente está muito bem profissionalmente, os ventos são favoráveis, ou quando a gente também está passando por situações difíceis. Vamos continuar meditando sobre a vida de Daniel. Em primeiro lugar, Daniel buscava a Deus para interpretar as circunstâncias. Essa história você encontra no capítulo 2 de Daniel. No capítulo 2, conta que o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele chama todos os adivinhos daquele lugar, do reino dele, e esse pessoal, os magos, os adivinhadores, não conseguem interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Ele manda matar todo mundo, e o pessoal lá, não, tem o Daniel aqui, tem o Daniel, Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles mudaram de nome naquele lugar, mas tinha ele mais 4 amigos ali. Então eles chamaram esses meninos e falaram, interpreta o sonho do rei, senão ele vai mandar matar vocês. Então, irmãos, interessante, isso é no capítulo 2 de Daniel. Daniel precisa orar, precisa buscar a Deus. Daniel buscava a Deus para interpretar as circunstâncias. Ele precisa orar e buscar a Deus para adivinhar o sonho do rei. Então, irmãos, tem situações na nossa vida que nós não vamos conseguir vencê-las
sem uma total inspiração do Senhor. É como se você precisasse adivinhar o futuro, realmente. É como se você precisasse de uma revelação que não é possível tê-la de uma maneira natural. E ele ora com os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, para adivinhar o que tem na cabeça do rei. E ele adivinha o sonho que o rei sonhou, que o rei não disse para eles, e interpreta esse sonho. Fala, ó, você teve um sonho assim, o seu reino é dividido em cabeça de bronze, tem toda uma estátua lá, e ele interpreta esse sonho do rei, e Nabucodonosor reconhece essa grandeza de Deus na vida daqueles meninos. Então, em primeiro lugar é isso, buscar a Deus para interpretar as circunstâncias. Sem essa busca do Senhor, você não vai saber que tempo e estações você está vivendo na sua vida. Não é possível saber de forma natural. Se eu não tivesse buscado ao Senhor na minha vida, eu não saberia lidar com tudo que eu vivi nesses últimos anos. Porque foi de vento, sabe, de alto a baixo, uma grande montanha-russa emocional no casamento, na vida. E eu quero ter uma pergunta para vocês. Vocês têm reconhecido, pessoas têm reconhecido na sua vida a sabedoria de Deus, que vem do alto? Ou as pessoas olham para você e veem uma sabedoria humana, uma forma de resolver humana? E eu vou contar um testemunho meu. Eu procurava, irmãos, resolver tudo naturalmente na minha vida, tudo. Se você me perguntasse, eu tinha sempre uma resposta natural para dar, principalmente em relação à política, essas coisas. Os meninos ficavam rindo de mim. O que você acha do país, Regis, desse mundo político? Eu falei, não, tem que todo mundo. Tem que acabar com todo mundo, tacar fogo. Irmão, sempre uma resposta assim, ignorante, né? E eu comecei a orar, comecei a buscar o Senhor e vi que essas pessoas são usadas por Deus. O que nós lemos lá no começo? Ele estabelece reis e ele remove os reis. Então, hoje, eu conversando com a minha mãe lá num almoço que a gente estava, ela ficou assim, revoltada com esse ministro, né, do nosso grande Alexandre. E eu falei, mãe, calma, ele é um cara que está sendo usado por Deus. Usado por Deus para mostrar para a nossa nação, que a nossa nação existem homens que também são de Deus, que são homens que vão contra toda essa estrutura, esse sistema que está posto aí. Imagine só, se não fosse esse homem, não surgiriam homens como Nicolas. Eu vi o discurso dele ontem, no 7 de setembro. Um menino corajoso, irmãos, um menino inspirado por Deus, corajoso, temente a Deus. Tantos homens de Deus têm surgido hoje, pessoas tementes a Deus, sabe, com coragem para enfrentar o sistema, dando testemunho da sua fé. Um candidato a prefeito de São Paulo, dando testemunho da sua fé. Isso é muito importante. Às vezes essa opressão na nossa vida vem para que a gente revele a nossa verdadeira identidade, a nossa vocação. E eu disse para minha mãe, eu falei, mãe, imagina só, se Deus muda os tempos e as estações na vida desse homem, ele se converte ao Senhor. Que testemunho maravilhoso nós teremos, né? Um grande ditador, digamos assim, se converteu, né? Então, Deus usa todas essas coisas. Então, eu sempre tinha uma resposta natural para tudo. E eu passei a orar e a pedir a Deus, para que Deus me revelasse, para que eu adivinhasse o que estava acontecendo na minha vida, para que eu tivesse discernimento dos tempos e das estações de Deus na minha vida. Em segundo lugar, Daniel tinha amigos que compartilhavam o mesmo testemunho. Essa história está no capítulo 3 de Daniel. Nabucodonosor, ele manda aquecer uma fornalha, 7 vezes mais, para aqueles que não adorassem uma imagem que ele fez a ele mesmo. E Sadraque, Mesaque e Abednego eram amigos de Daniel, foram levados ao exílio juntos. Eles não se curvaram naquele momento, tocou uma trombeta, eles não se curvaram naquele momento de adoração a Nabucodonosor. E aqueles 3 jovens foram lançados numa fornalha quente, todo mundo conhece essa história. Então,
E naquela fornalha, o rei olhou naquela fornalha e viu um quarto homem, semelhante aos filhos dos deuses, né? Essa é uma menção de Jesus. Jesus estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles não sofreram nenhuma queimadura, não sofreram nenhum mal, e foram um grande testemunho naquele dia. Para você ter uma ideia, o pessoal que levou eles na fornalha morreram queimados. E eles, nem a roupa deles tinha um cheiro de queimado. Então você vê um milagre do Senhor. Então Daniel tinha amigos que também não se curvavam ao sistema. Então, irmãos, a gente tira desse capítulo essa lição. Deus passa junto com você as provações. Deus vai passar junto com você. Se você procura a direção de Deus, se você tem amigos que te levam ao seu propósito, Deus vai passar junto com vocês. Então, as amizades de vocês, que vocês têm, dão testemunho da sua fé também? Ou essas amizades que vocês têm afastam vocês do propósito de Deus? Pense um pouco nisso. As amizades do trabalho, as amizades da faculdade, as pessoas que você costuma se relacionar, elas te afastam de Deus ou elas te levam para Deus? E interessante que na minha vida, durante esse tempo, também houve uma mudança dos meus amigos. Eu até tinha um grupinho, né, dos meus amigos. Eu cheguei para eles e falei assim: olha, gente, me desculpe, mas agora eu vou dedicar mais na igreja. Eles: não, mas como assim? A gente vai, temos tantos planos, viagens, jantares e tudo. Eu vou fazer novos amigos, eu vou me dedicar lá na igreja, eu vou liderar processos lá, eu vou conhecer novas pessoas. O pessoal: mas você está ficando louco, você está ficando louco, como é que você vai abandonar a gente assim, irmãos? E foi uma ruptura. Eles não entenderam muita gente, as pessoas muitas chamou a gente de doido. Vocês estão doidos, vocês mudaram assim de uma hora para outra, né? Há 4 anos, mudaram de uma hora para outra. E o interessante é que o nosso testemunho ao longo desses 4 anos, tudo aquilo que a gente passou, também mudou a vida deles. Eles hoje fazem parte da liderança da nossa igreja, pessoas que são assim maravilhosas, continuamos amigos, maravilhosas nas nossas vidas, são nossos conselheiros, pessoas que nos abençoam muito. Para você ver, Deus fez uma mudança na minha vida, na vida da minha esposa, e também isso atingiu todos os nossos amigos, e hoje nós trabalhamos juntos, e o nosso prazer desse grupo que a gente tinha é de fazer a obra do Senhor intensamente, com muita responsabilidade. Em terceiro lugar, Daniel tem autoridade para confrontar o rei. Novamente, Nabucodonosor tem um sonho, e Daniel tem que confrontar esse rei. O sonho de Nabucodonosor era sobre uma árvore que subia até os céus, e um anjo disse: derrubem essa árvore e tudo. Vocês vão encontrar isso no capítulo 4 de Daniel. E Daniel diz para ele: o seu reino vai cair, rei, o seu reino vai cair e você vai ser deposto, né? A sua identidade de homem vai ser trocada por uma identidade animal. Daniel capítulo 4. Então, mais uma vez, Daniel confronta o rei. E, irmãos, isso é muito importante também na nossa vida, né? Será que nós temos autoridade para confrontar as pessoas naquilo que nós acreditamos, na nossa fé? Irmãos, esse rei era terrível, temível naquele lugar. Quando as pessoas não adivinhavam o que ele pensava, ele mandava matar. Imagine um cara que chega para o rei e fala para ele: você vai ser deposto, você vai cair. O seu reinado vai cair, o seu coração vai ser transformado em um coração de animal. Você vai deixar de ser homem, vai ser animal. E foi o que aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, ele andando pelo palácio, observando, orgulhoso das coisas que ele tinha feito. A inteligência dele foi embora e ele se tornou um homem como um bicho, né? Cresceram pelos nele, e ele foi pastar, literalmente, viveu como um animal por 7 anos. Então, para você ver a coragem desse homem, né? E nós temos visto hoje poucas pessoas dispostas a confrontar aquilo que está contra o seu propósito. Muita gente, hoje, a igreja está sendo secularizada, poucas pessoas têm coragem de falar do Senhor, falar do amor do Senhor.
Eu vivi esses últimos 6 meses, irmãos, muitas dificuldades no meu trabalho. Eu trabalho num meio jornalístico, né? Eu sou coordenador de uma TV, e lá eu enfrentei muita resistência, porque eram jornalistas. Primeiro, eles têm uma posição ideológica diferente da minha. E segundo, que eles são muito habilidosos em criar situações, criar narrativas, conversas, histórias. E foi muito difícil amar aquele povo. Por muitas vezes, eles queriam me derrubar do meu trabalho, derrubar da minha posição. Por muitas vezes eu chegava em casa, eu não sou acostumado a chorar, mas eu chegava em casa chorando, nervoso, e tinha que orar por eles. Orar: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E eu cheguei a chorar também na frente deles. Um dia, um amigo queria por tudo fazer coisas lá comigo, tirar a minha posição, tudo. Eu falei: cara, eu não vou dar mau testemunho. Falei para ele: pode fazer o que você quiser, vou continuar orando por você, vou continuar lutando por você, lutando pela essa equipe. E eu falei: eu não vou dar mau testemunho, eu não vou reagir, eu não vou... Porque lá, irmãos, no ambiente político, toda vez que você recebe algo assim, toda vez que você tem inimigos, você precisa se posicionar politicamente, se vender e procurar um político para te defender, um padrinho. Eu falei: eu não vou fazer isso. A minha arma vai ser a oração, a minha arma vai ser a intercessão por vocês, a minha arma vai ser a minha luta por vocês, para melhorar. E foi um tempo muito difícil, e logo em seguida Deus me honrou. Eu lembro até hoje que para você conseguir uma gratificação lá é muito difícil para as pessoas, porque essas gratificações elas já são todas ocupadas. E eu lembro do meu chefe falar assim, que eu tinha pedido algumas gratificações para a minha equipe. Eu lembro do meu chefe falar: conversei com o presidente, e do nada, 6... Microfone acaba. Então, 6 meses depois... Som. Seis meses depois, o meu chefe chegou para mim e falou assim: sabe aquela gratificação que você pediu 6 meses atrás? O presidente lembrou de você. Irmãos, e era impossível, porque era 4. Assim, e não consegue nenhuma. E o presidente lembrou, e eu consegui gratificação para os meus 5 amigos que queriam me derrubar de lá. Eu cheguei para eles e falei assim: para você, para você e para você. Irmãos, eles ficaram assim, sem acreditar. Porque há 2, 3 meses atrás, 20 a 30 pessoas tentando me tirar daquela posição, porque eles são amigos entre eles. E eu cheguei para eles: graças a Deus, o Senhor nos honrou, o Senhor nos abençoou. E de lá para cá, irmãos, eles me tratam assim, né? Eles veem o meu trabalho, veem como eu sirvo eles, veem o meu testemunho. Então, será que nós temos tido na nossa vida profissional autoridade para confrontar, autoridade para abençoar, para orar, para dizer que nós não vamos dar mau testemunho? Em quarto lugar, Daniel tem um profundo zelo pelo templo de Deus. Em Daniel capítulo 5, conta a história que Belsazar, filho de Nabucodonosor, usou utensílios que eles tinham roubado da nação de Israel para beber vinho numa festa que ele deu lá, nessa festa. Bem durante essa festa, uma mágica, como se fosse uma mão mágica, começou a escrever no palácio. Olha, em hebraico, né? Eu não me lembro das palavras em hebraico, mas começou a dizer... Isso aí, mene, não sei o quê. Eu não quis arriscar, irmão, porque é uma língua que eu não conheço. E mais uma vez, Daniel olhou para aquela mensagem que estava escrita, e interpretou aquela mensagem, pela graça de Deus que ele tinha, pelo conhecimento de Deus que ele tinha, e falou para o rei: rei, Deus reprovou você por essa atitude, de pegar os utensílios sagrados de Israel e usar para essa bebedeira aqui, para essa farra aqui.
que você está fazendo. Deus reprovou você. Naquela mesma noite, o reino Medo-Persa tomou a Babilônia e o rei Belsazar foi morto. Então, meus irmãos, você vê mais um princípio. Daniel tem um profundo zelo pelo templo, pela casa de Deus. Esse é mais um sinal de que quando Deus começar a usar você, mudar os seus tempos, as suas estações, os ventos na sua vida, você vai ter compromisso com o Senhor, compromisso com aqueles que te ensinaram, compromisso com a sua liderança, compromisso com as pessoas que você vê aqui na igreja, com seus amigos. Amém? Então, eu tenho uma história com o pastor Júlio. Eu cheguei na igreja, lá no CMA, em 94, uma semana depois que a igreja tinha aberto. Então, nós temos aí quase 30 anos juntos, né? E eu tinha 7 anos de idade, e eu tive uma história com ele, a vida inteira servindo ali. Em 2010, 2011, eu saí da igreja, porque eu tinha muito desejo profissional, de realizações e tudo, e fiquei um tempo fora da igreja, de 2010 a 2015, mas o Senhor me trouxe de volta. E, irmãos, eu tenho um profundo respeito pelo pastor Júlio, um profundo respeito por ele, porque ele me aconselhou desde criança, todas as coisas que eu aprendi da casa do Senhor, dos ensinamentos, foi com ele, foi com meu tio, foi com o Rony, foi com o Reuel, o irmão do Felipe. Nós temos a mesma idade, me ensinaram muito. Então, meu irmão, essa é mais uma marca. Tenha zelo, profundo zelo com as coisas sagradas que o Senhor colocou na sua vida, com a igreja, com a casa do Senhor. Muitas vezes a gente valoriza tanto as nossas amizades, né, de lá, tudo que a gente faz fora daqui, e a gente despreza as coisas do Senhor, despreza a obra, despreza a responsabilidade. A minha vida mudou totalmente. Totalmente. Tive que mudar as amizades, mudar as coisas que eu fazia. E achei amigos aqui que oraram comigo, que passaram comigo todas as coisas que eu passei durante o tratamento da minha esposa. Então, você honra os ensinamentos sagrados do Senhor, o que você aprendeu com os seus líderes, com os seus pais na fé. Então, meus irmãos, eu honro muito, sabe? Eu honro muito a vida do pastor Júlio. Eu já recebi sou músico, já recebi muitos convites, tenho muitos amigos de grandes igrejas, de igrejas famosas, grandes instrumentistas. Vem para cá, vamos tocar e tudo. Eu falo, cara, muito bom, mas eu tenho um compromisso com aqueles que me ensinaram, tenho um compromisso com aqueles que foram meus pais na fé, tenho um compromisso, um zelo com a casa. Irmãos, eu quero dar certo aqui, sabe? Durante muitos anos eu era agoniado, eu falava, nossa, mas nossa igreja é pequenininha, como é que a gente faz? Tal, porque a gente fica vendo, né? A gente quer números, quer pujança e tudo. E o pastor Júlio sempre me ensinando, a nossa igreja é uma igreja de famílias, nós somos testemunho para famílias, nós estruturamos as pessoas nos seus lares. E aí, irmãos, eu fui aprendendo que essa é a nossa vocação, esse é o nosso testemunho. Nós somos uma igreja de muitas crianças, nós temos que ensinar as nossas crianças. Irmãos, e sempre vim em confronto com a minha ansiedade, né? Eu ansioso demais, e aí a gente vai aprendendo a cuidar das crianças, cuidar das coisas, ser responsável, constante no Senhor, constante na obra. Amém? Então eu tenho muito respeito, muita admiração por todos que estão aqui, pela minha liderança, pelos conselhos que a gente faz parte, conselho da igreja, conselho de louvor. E Deus também tem isso para você. Se você não tem discernido os tempos e as estações da sua vida, isso passa pelos amigos que você tem e pelo respeito que você tem por aqueles que te ensinaram a sua fé. Bem? Em quinto lugar, a última e mais famosa história de Daniel é Daniel na cova dos leões. Mesmo já de idade, Daniel foi novamente perseguido e buscaram incriminar Daniel, né? Súditos do rei ali, do rei Dario, disseram para ele, edita um decreto aí, que as pessoas não podem orar durante o seu reinado aqui, durante 30 dias, sabe aquele decretinho assim, né? Só para prejudicar.
porque as pessoas não podem orar para outros deuses, né? Isso não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, edita esse decreto aí, para que as pessoas cumpram. E Daniel, irmãos, não cumpriu mais uma vez. Ele era já um senhor, e ele orava, continuou orando 3 vezes ao dia, entregando sua vida ao Senhor, e por uma questão legal, né, que o pessoal cobrou do rei. O rei Dario gostava de Daniel, conhecia o seu testemunho dos outros reinados, dos seus profecias, das suas adivinhações, de tudo aquilo que ele foi para aquele reinado. Mesmo gostando de Daniel, o rei Dario teve que lançar Daniel na cova dos leões por causa da lei que ele tinha editado, o decreto que ele tinha editado. E aí Daniel foi para a cova dos leões. Irmãos, naquela noite, o rei Dario não dormiu, preocupado com Daniel. O rei Dario lançou ele na cova dos leões e ficou a noite inteira acordado. E quando chegou de manhã, o rei Dario foi lá, viu que Daniel estava vivo, perguntou: como é que você está? Ele falou: Deus fechou a boca dos leões. Amém? Deus fechou a boca dos leões. Deus passa tudo aquilo que você vai passar com você. Amém? E Dario, sensibilizado pelo Espírito, falou: cara, a partir de agora, é esse Deus que o reino todo da Persa, né, agora, vai servir. E o rei Dario editou um decreto, logo em seguida, de que todos deveriam adorar o Deus de Daniel. Amém? Então, você vê que já de idade o pessoal não deixou Daniel em paz, não é verdade? Então, as nossas vidas, irmãos, a sua vida, a minha vida, ela vai ter estações, ela vai ter momentos de altos e baixos, e muitas vezes esses momentos são provocados pelo Senhor. O Senhor, Ele vem e muda o seu tempo, muda tudo aquilo que você está vivendo, e você vai viver situações de grande dificuldade, guerras, de grandes desafios, de ter que se sentir um exilado, um fugitivo, e talvez logo em seguida você vai viver situações de grande privilégio, né? De estar num palácio, de estar comendo do melhor, de grandes posições. Mas como será que está o seu testemunho? Então, a gente vê que o nome do Senhor, Ele jamais é envergonhado na nossa vida, no nosso testemunho. Ele jamais é envergonhado. Dario proclama o Deus de Daniel, o Deus do reinado persa. E eu lembrei essas Olimpíadas que teve agora, né? A gente vivendo em meio a essa turbulência, essa cultura woke, essa ideologização do mundo tão grave, tão difícil. E tivemos uma abertura lá da Olimpíadas que todo mundo agora falou: agora envergonhou o Senhor, né? Agora envergonhou o nome de Cristo. Que coisa horrível. Muitas manifestações da Igreja Católica, muitas manifestações de instituições religiosas, mas o nome de Deus nunca é envergonhado. Durante as Olimpíadas, os atletas, aquela coisa mais linda do mundo, falando que Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho, outros atletas dando glórias ao Senhor. E é nesses momentos, irmãos, de perseguição, de aparente dificuldade, de aparente ideologização, de que tudo está contra você, de que pessoas estão contra você, de que pessoas estão perseguindo você, é que você tem a oportunidade de revelar o seu testemunho, a glória de Deus, e o nome de Deus jamais vai ser envergonhado. Ele está com você na fornalha, Ele está com você na cova dos leões. Tenha testemunho, não tenha medo dos tempos que Deus tem colocado em sua vida. Nós passamos, irmãos, por um diagnóstico muito difícil, mas nós estávamos aqui trabalhando, nós estávamos aqui exercendo os nossos dons. Deus nos deu força para passar por tudo, quimioterapia, radioterapia, cirurgias, cada vez que você vai lá fazer exames,
para ver como é que está. É muito difícil, você fica apreensivo, mas Deus fez com que a gente passasse por tudo isso de uma maneira muito poderosa, nos dando um testemunho incrível. A nossa casa hoje tem um testemunho incrível, abençoa muita gente. Nós já oramos por pessoas também ali no leito de morte, por câncer. Nós temos dado testemunho, irmãos, nós temos dado testemunho dessa batalha que nós vivemos, e hoje Deus, há 2 anos, nós temos tido vitórias aí, e um testemunho incrível na nossa casa. Então, no nome do Senhor, Ele jamais será envergonhado. Você já viu o nome de Jesus ser envergonhado, irmãos? Eu nunca vi. Eu nunca vi o nome do Senhor ser envergonhado. Jesus é um nome que está acima de todo nome. Ele é o nome mais honrado do mundo. É o nome mais lembrado do mundo. Então, Ele é o Senhor, amém? Ele está com você nas suas batalhas, nas suas lutas, amém? Então, eu queria fazer perguntas para vocês. Quais estações de Deus, quais têm sido as estações de Deus na sua vida? Qual momento você está passando? Momento de alegria, um momento de bonança, ou um momento de guerras, de dificuldade? Você tem discernido os movimentos de Deus na sua vida? Você tem prestado atenção ou tem deixado a vida me levar? Ah, não, eu não me envolvo com nada, não. Eu não me envolvo na obra, eu não tenho amigos na igreja, eu vivo a minha vida, eu vivo da forma que eu estou vivendo mesmo, e é isso. A sua vida está passando e você não sabe o que Deus tem feito na sua vida. Você tem se unido a pessoas que te levam ao seu propósito. Você tem amigos que estão no mesmo propósito que você, que te levam para Deus, que oram junto com você, que discernem esse tempo que você está vivendo junto com você. Você tem tido autoridade para confrontar esse mundo, as pessoas que estão fazendo oposição na sua vida, que estão maldizendo, que estão falando coisas de você. Você tem dado testemunho, você tem capacidade de orar por elas, você tem capacidade de abençoá-las, elas estão vendo seus testemunhos. E como está o seu zelo por essa identidade, por esse propósito que Deus colocou na sua vida, pela casa do Senhor? Amém? Então, eu queria orar por você, queria orar por você hoje, que você está vivendo às vezes um problema, uma situação muito difícil na sua vida, uma situação de perseguição, de exílio talvez invadiram a sua terra, estão levando você cativo, ou você está vivendo um momento de bonança, de grande alegria, onde todas as oportunidades que você queria para a sua vida estão se realizando, mas você não tem discernido isso espiritualmente, você não sabe qual é os propósitos disso. Você tem vivido apenas uma vida normal, comum, deixa a vida me levar, estou passando a vida aqui, sem saber o que Deus tem feito realmente na sua vida. Então, eu queria orar por vocês, aquelas pessoas que querem essa oração, curvem a sua cabeça, feche os seus olhos, quero orar por vocês. Na Bíblia, irmãos, tem um personagem conhecido, que era um cara que não estava alinhado com as coisas de Deus, com o Senhor. E esse personagem não soube aceitar um gesto simples do Senhor Jesus. Esse personagem era Judas. Judas não estava alinhado com o Senhor. Judas, ele estava vivendo uma vida sem discernimento. Então ele tinha feito planos, vou pegar 30 moedas, vou levar, vou comprar isso, vou fazer aquilo. Judas estava cheio de pensamentos, cheio de desejos, cheio de planos com aquilo que ele ia fazer. E um simples gesto de Jesus, de dar um pão molhado na boca de Judas, esse gesto na cultura judaica era um gesto de amor, de carinho. O gesto de molhar um pão em um vinho era um gesto de amor e de carinho com Judas. Mas Judas estava tão sem discernimento, tão atribulado,
que ele não soube receber um gesto de carinho de Jesus, não soube receber um favor de Jesus. Irmãos, sabe qual que é a característica de uma pessoa que não conhece a Deus, que não discerne os tempos e as estações de Deus na vida dele? É que ele vive na vaidade dos seus pensamentos e nas suas cobiças. Vive nos seus planos, só fazendo planos. Eu vou fazer isso, com esse dinheiro eu podia fazer isso, com isso eu podia fazer isso. Nunca ora perguntando ao Senhor qual que é a sua vontade. Nunca ora perguntando ao Senhor o que Ele deve fazer nas situações. Judas foi incapaz de receber um gesto de carinho do Senhor Jesus. Imagine você, quantas coisas Deus quer fazer para você, está alinhado com você na sua vida, Deus quer te abençoar, mas você é incapaz de receber, porque você está na vaidade dos seus pensamentos, das suas cobiças, procurando realizações no dinheiro, em tudo aquilo que você acha, que você julga que pode conseguir pelas suas próprias mãos. Então nessa noite eu quero orar por aqueles que têm passado por situações difíceis, ou têm passado por situações de bonança, mas que estão completamente perdidos, porque não sabem discernir o tempo e as estações de Deus na sua vida. São pessoas que não sabem receber gestos de carinho, são pessoas que não sabem receber bênçãos do Senhor, são pessoas que não conhecem a vontade do Senhor, porque não buscam dessa vontade, não têm amigos que levam para esse lugar, não confrontam situações de pecado. São pessoas que não têm zelo pela casa do Senhor, não têm zelo pelos seus pais, pelos ensinamentos do Senhor. Então eu quero orar por você nessa noite que está perdido, que está levando uma vida tranquila, de crente normal, de crente comum, sem nenhuma responsabilidade. Quero orar por você. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estão seus filhos, Senhor. Aqui estão seus filhos, Pai, que estão aqui para te buscar. Pai, buscar a direção do Senhor para enfrentar essas dificuldades que eles têm enfrentado, Senhor. Mas também, Pai, ser testemunho onde eles estão nesse momento, talvez em lugares de destaque, em posição de destaque, Senhor. Em lugares, Senhor, onde eles estão vivendo a melhor fase das suas vidas, mas não tem dado testemunho, não tem buscado a sua face, não tem amigos que levam eles para a sua presença, não oram juntos, não tem zelo pela casa do Senhor, não tem responsabilidade com a casa do Senhor. Por isso a vida deles passa sem sentido. Por isso a vida não faz sentido, porque isso não vem do Senhor, não é revelação do Senhor, Pai, é vaidade de pensamento. E Judas, depois que traiu Jesus, mesmo rico, mesmo com dinheiro, foi se matar, porque não há vida, não há sentido para aqueles que vivem, Senhor, longe da sua presença. Não há sentido, Pai, para aqueles que vivem sem inspiração do Senhor, sem os favores do Senhor, sem testemunho. Então eu quero te pedir, Senhor, dá testemunho para esses irmãos, que eles venham passar, Senhor, por situações difíceis, com testemunho, com graça, com alegria, no nome de Jesus, Pai. Que a vida deles sejam transformadas, Senhor, e que a vida deles transformem as outras vidas, os seus amigos. No nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que ninguém passe uma vida aqui sem sentido, sem propósito, sem testemunho. No nome de Jesus, Pai, quero te pedir, Senhor, dá discernimento para cada um, que eles passem a buscar a sua face, Senhor, que eles tenham amigos, Senhor, que os levem para a sua presença, que eles confrontem, Pai, situações de vergonha,
Que eles tenham testemunho, Pai, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, Senhor, e que eles tenham zelo, responsabilidade pela obra do Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, que ninguém aqui viva uma vida, Senhor, sem sentido, sem propósito, Pai. Nas estações que eles têm passado, sejam elas de perseguição, sejam elas, Pai, de bonança e de alegria, Senhor. Dá testemunho para o seu povo, Pai. Atrai o seu povo, Pai. Atrai o seu povo para a tua presença, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Atrai o seu povo, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.